foi informado por esta pessoa que está falando aqui, que vos fala, que houve uma sondagem. Sondagem é sondagem, não é proposta oficial. Inclusive eu vi, acompanhei, porque quando eu dei a notícia, repercutiu também, agora saiu a palavra correta, sem dificuldade, repercutiu muito no sul do país, alguns colegas da imprensa ligando, querendo saber do contrato com o Mikael, e etc, etc, etc. E a torcida, né, que compartilha, retuita, aquela coisa toda. E muitos, eu achei massa isso, dando crédito, né? Que é legal, dá crédito, porque isso fortalece, inclusive, a tua imagem, né, com relação a isso aí. Não assuma Tem gente aqui que assume a informação como tal, como para si, e não vai. E isso é uma bobagem, é uma coisa que só faz destruir, né, mais do que acrescentar. Mas trazendo para trabalho aqui, o Mikael teve essa sondagem e a torcida repercutiu isso aí lá no sul do país, né? Vide Porto Alegre em suas redes sociais. Muitos, inclusive, com total desconhecimento do Mikael, né? Chamando o Grêmio de timinho, que ele fez gols em timinhos e isso, aquilo, outro, que é um cara que tá gordo, que tá isso, que tá aquilo. Cara, total desconhecimento. Você que é torcedor do Inter que está aqui, né, frequentando, muita gente, né, vem depois que vê essas notícias, né, de um canal como o nosso aqui, algumas opiniões injustas. Mas caberia para esse Inter, Nicolas e Lucas, um atleta como esse ali naquele time? Porque, ao que eu saiba, ele está como segunda opção. Eu soube que seria uma segunda opção, por isso da sondagem. Não é a primeira opção do Inter, mas estão sondando o guri. Caberia lá e dentro do esporte. Por um lado bom, que vai render uma grana, né, possivelmente, seja Inter ou seja qualquer clube, mas é um cara que a gente vai ter que ir atrás também de outro atacante. E atacante no mercado hoje é muito difícil, né, Nicolas e Lucas? Com certeza. E uma porque eu acho que é total desconhecimento mesmo do futebol do Mikael, que ele vem apresentando não só no Campeonato Brasileiro, como em todo ano. O Lucas acho que concorda também, porque o Gustavo Florentin chegou e de 12 gols que o Sport tem no Campeonato Brasileiro, 6 foi de Mikael. Então, metade dos gols, tá certo, do aproveitamento do Gustavo Florentin, só do Atlético Paranaense para cá, né, que foi a estreia do Gustavo Florentin, o Mikael vem se desfrutando do seu bom futebol. Uma coisa que a gente já via, era uma promessa em pleno campo na Ilha do Retiro, na Arena de Pernambuco. E agora tá desfrutando. Quem foi ou quem vai aos jogos do Sport, desde o jogo contra o Juventude, que ele começou a engrenar muitos gols, até antes desse jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, batendo de direita, que não é a boa dele, mas a gente viu que ele tá solto, ele tá querendo jogar, ele tá sendo aquele Mikael que não é mais só uma promessa, já virou uma realidade no Sport Clube do Recife. Para o Internacional, que é a sua pergunta, Alessandro, eu acho que eles vão correr atrás de primeira, segunda, terceiras opções, né? Por quê? O Yuri Alberto foi vendido aí, tá quase sendo vendido. Já não tem mais aquele travante. Paulo Guerreiro rescindiu o contrato, não estava tão bem para continuar no Internacional. Então, o pouco que eles têm no mercado são aquelas revelações do Campeonato Brasileiro. E pode ter certeza, Lucas, que Mikael vai ser sim, apesar de, independentemente de rebaixamento ou permanência, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro pelo campeonato que vem fazendo, principalmente no segundo turno da competição, Lucas. E para mim ele caberia muito no Internacional. Para mim ele caberia muito no Internacional. Vamos ver se a proposta vai ser interessante para o Sport, né? Aí tá aí o medo, né? Porque aí vai ter que ser interessante para o Internacional e também para o Sport, porque o Internacional não deve contar mais com o André Navarro, né, se não me engano. Também tem o próprio, deixa eu até ver o nome aqui do atleta, que não, o Yuri Alberto, perdão, e o Paulo Guerreiro. Que está sendo vendido por mais de 64 milhões. Isso, ele não deve mais fazer parte do planejamento do Internacional no próximo ano. E o próprio Mikael iria fazer parte desse planejamento para suprir essas ausências. E para mim, ele cairia como uma luva, né? É um centroavante nato, né? Um centroavante com 22 anos. Clássico, né? Clássico, trombador, ganha as bolas, ele faz a jogada acontecer. Se a gente for ver a maioria das jogadas, ele ganha no corpo, bota na frente, ganha do seu adversário, mesmo não tendo aquela velocidade pelo seu porte físico, mas no porte de corpo, né, na jogada do corpo, ele consegue ganhar a jogada. Né? Então, não é um cara que você lança a bola e ele só vai ganhar se a bola for para ele. Não, ele vai trombar, ele vai ganhar e ele vai fazer o gol, porque ele tem uma boa finalização, né, com os dois pés. Né, algo que também tem chamado a atenção. É um cara que fez gol de pé direito, gol de pé esquerdo, gol de cabeça, né? Um cara que tem um repertório interessante de voleio, jogador novo e que eu enxergo com potencial. E outra coisa, viu, Lucas?
E outra coisa, eu vendo esse lado, que ele realmente tá, é uma confiança enorme. Quando o jogador tá com confiança, parece que as coisas acontecem, independentemente do momento do seu clube, no modo composto. Mas individualmente, que é uma coisa que a gente nunca pode pensar, mas olhando pro futebol dele, a gente já vê notoriamente que ele tá evoluindo muitos dias, em todos os jogos tá evoluindo. Fez um gol de voleio contra o Atlético Goianiense, quase faz um de bicicleta na rodada passada contra o Ceará, né? O goleiro foi buscar na pontinha dos dedos e no ângulo esquerdo. Tem repertório. E eu, fosse empresário, Fabrício Souza, o staff que cuida da carreira dele, e assim como o esporte, não venderia para nenhum clube brasileiro. A não ser que o jogador queira sair de qualquer jeito. Por quê? Eu vejo o futebol de Mikael, Nicolas, mas vai ser aprimorado, vamos ver se o Inter vai jogar Libertadores e tal. Sim, gente, mas aí na minha opinião, eu vejo o Mikael para jogar em alguns clubes europeus, alguns clubes que realmente não só deem resultado financeiro para o esporte, mas como para ele tecnicamente também. Eu acho que o futebol brasileiro, para o Mikael hoje, ele já tem, ele não é mais promessa. No Inter ele pode evoluir mais um pouco, por causa do time que está jogando para ele. Mas em outros clubes da Europa, ele vai evoluir no modo composto, com toda, e principalmente com a parte física dele, que são tão bem discutidos como o Alessandro Matias falou. Eu acho que, enquanto a negociação, eu acho que, óbvio que uma negociação para a Europa, ela é muito melhor para o esporte, visando a própria moeda, né? Mas tem que ter. O Nicolas falou, você está falando, mas tem que ter uma proposta. E é o que a gente sabe, não tem, né? Exato. E o que eu quero falar é, se você tiver uma proposta da Europa, perfeito, maravilhoso, né? Proposta em euro, dólar, o que for, o real não está tão valorizado. Mas se a gente for analisar aqui o futebol da América do Sul, né, o Brasil são os times que mais podem oferecer propostas melhores. Então, acho que se você for olhar direitinho, talvez uma proposta do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, talvez, acho que também não deixaria de ser interessante. Então, acho que nesse contexto vai caber ao esporte analisar o que é o que não é interessante. Mas, América do Sul, as melhores propostas vão ser do esporte, vão ser aqui do futebol brasileiro. Se puder ser da Europa, algo Oriente Médio, futebol asiático, aí melhor ainda mais. Fala, Nicolas. Não, é só em relação a isso, complementando o que o Lucas Vasconcelos falou, vendo as propostas, se for boa para o esporte, não vejo problema nenhum. O que, para mim, fica um pouco tenebroso e assustador é porque os clubes brasileiros nunca oferecem pelo menos metade do que é pedido por um jogador do Nordeste. Tá? Não oferecem. E nem se surpreendam, nem se esperem eles derem mais de 10 milhões, essas coisas. Não vão dar. E é por isso que eu tenho esse receio. Porque a gente sabe, a gente tá aqui cobrindo o esporte, a gente vê os jogos do esporte, a gente acompanhou, consequentemente, o crescimento de Mikael até onde ele está hoje, sendo artilheiro do time com 6 gols na Série A. Para vender por água de chuchu, não adianta, né? Não presta para nada. Os caras vão comprar por um preço menor, vão vender com o valor que o esporte, teoricamente, tá, Alessandro? Teoricamente, eu sei que não consegue vender. Teoricamente, conseguiria vender aqui do Nordeste para a Europa. Eu hoje estudaria mais um pouquinho, conversaria com o empresário do atleta, eu sendo do esporte, e o atleta também, para saber o que ele quer. Quer sair, quer ir pro clube brasileiro, qualquer proposta que aparecer, tudo bem. Mas quer esperar, quer sentar, vai chegar propostas. Vai chegar da Europa, tá certo? Do futebol MLS, né, dos Estados Unidos, vai chegar. Isso aí tem que ter calma pelo resultado. É fruto e consequência do que ele vem apresentando dentro de campo. Deixa eu te perguntar, futebol americano, no caso, né, a Liga Americana, não seria uma... Claro, não, acho bom. No lado financeiro é um passo à frente, mas o Maílson não tem repertório para pegar coisa melhor nesse sentido, ou até... No caso do Mikael, né? Não, eu estou falando do Maílson também, e estou falando eu ia falar do Mikael agora também. O Maílson e o Mikael não têm ambos um repertório para segurar uma onda maior, não, ou segurar um pouquinho para buscar uma Europa do que o Internacional. Porque no Inter, pelo que eu senti da torcida, já chega com, cara, de 10 comentários, 8 eram tirando uma onda, dizendo que não joga, ou que fez gol no Salgueiro, não sei o que. Um outro que sabe o nome dos times daqui, né? Claro, fez gol, muda total isso aí, mas chega, né, com aquela situação. Então, não dá para esperar mais um pouquinho e ver isso, porque o Pedro Maranhão, inclusive, né, calma, não é toda a proposta que tem que sair, eu concordo também. Tem que fixar o mercado pernambucano, em especial do esporte, como aquele mercado que saia direto daqui. Olha, Sandro, é por isso que eu estou falando. Tem que ter essa competência dentro do clube, né?
Eu não defendo a saída dele para o Internacional, para o futebol MLS, aí que é dos Estados Unidos, porque a gente sabe a cancha que os caras têm para conseguir melhores coisas. E as propostas do futebol brasileiro não vão passar, isso que eu digo a vocês, não vão passar de 7, 8 ou 10 milhões, porque eles não vão dar 10 milhões por o Mikael, que está no seu primeiro Campeonato Brasileiro como revelação, vamos dizer assim. E é por isso que eu acho, não sei o que o Lucas acha, mas eu acho que o Mikael tem futebol sim, não para chegar agora na Europa e jogar nos 3 maiores clubes da Europa hoje, Real Madrid, Bayern de Munique, o PSG, do modo financeiro, o Manchester City, não, gente. Eu digo como o Arthur Cabral, que hoje está sendo convocado, sem comparações, para a seleção brasileira por Tite, saiu do Ceará e foi para o Basel, ou melhor, foi para o Palmeiras, e do Palmeiras para o Basel, e hoje é o artilheiro brasileiro na Europa. Então isso já dá um pouco mais de crédito a possíveis vendas e jogadores que a qualidade, e acho que tecnicamente são muito parecidos, o Arthur Cabral, acho que você conhece, né, Lucas? E o Mikael, a gente vê que realmente precisa se cuidar um pouco, não é qualquer proposta que vai sair, tem que sentar com o staff e com o próprio atleta junto com o clube para saber as melhores ocasiões e posições para a saída do atleta, se for para sair. Se não for, calma um pouquinho que vai vender lá na frente. Isso é uma coisa bem inevitável que vai acontecer sim, é natural, né? Eu acho que essa comparação com o Arthur Cabral ela é excelente. Tanto pela característica dos atletas, né, eu acho que são características muito parecidas, né, 2 centroavantes, de muita mobilidade, trombador, de boa finalização, e até na questão da negociação, né, a gente está falando, por exemplo, de MLS, né, e o Arthur Cabral foi para o futebol da Suíça, se eu não me engano, né, para o Basel, né, que também não é do mercado mais conhecido mundialmente falando, né, e mesmo assim está sendo bem aproveitado lá, é uma vitrine gigante. E eu acho que o futebol da Suíça, nesse caso, talvez seja até equivalente com o futebol dos Estados Unidos. Por mais que o que acontece nos Estados Unidos é tudo muito novo, né? Mas ainda assim tem um holofote muito grande para tudo que acontece lá, devido ao investimento que tem acontecido, né? Está trazendo jogadores que já têm uma certa bagagem no futebol mundial, né? Jogadores perto de se aposentarem, mas tudo isso traz atenções para o futebol lá dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa comparação com o Arthur Cabral, tanto da característica do atleta, quanto para uma provável negociação para um mercado que não é talvez o foco do mundo, né, ou o foco do futebol mundial, mas eu acho que é bem interessante e eu sigo por essa linha de pensamento também. Talvez não seja o melhor para que a torcida possa enxergar e ir para um futebol da Inglaterra, um futebol da Espanha, talvez, mas eu acho que não deixaria de ser interessante, não. Quem tem que avaliar isso é o clube. Pois é, Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts, os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.